Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951. 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Provérbios 25, 28, NTLH, nos traz a informação que quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Amém? Encontraram aí? Se você não tem essa versão, acompanha comigo aí na tela. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derribados. Amém. Olha só, irmãos, Salomão está falando aqui sobre as emoções, sobre as vontades. Muitas são as pessoas, elas perderam, o controle, o domínio próprio. E a tradução que me chamou a atenção, que a pessoa que não tem o controle, que não tem o domínio próprio das suas emoções, ou até das suas vontades, ela é comparada como uma cidade, sem muro, ou seja, ela vai ficar ali frágil, ela vai ficar ali debilitada, ela vai ficar sem defesa, E aí a gente pode analisar e trazer essa mensagem: será que a minha vida não está desse jeito? Será que eu não estou vivendo em alguma área da minha vida descontrolado? As emoções estão descontroladas, a vontade, tem hora, tem dia que a pessoa ela controla a sua vontade, ela controla as suas emoções, mas de repente, irmãos, fica oscilando, do nada aquele pico, sobe, desce, uma hora está em cima, outra não. Senhor, me dá domínio próprio, autocontrole, Senhor, eu não posso viver uma vida descontrolada. E aí a gente entra então na mensagem de hoje com esse versículo que agora há pouco eu estava lendo e Deus falou no meu coração para ler com a igreja. Talvez essa, irmão, seja a resposta para muitas pessoas. Sua vida está frágil, sua vida está sem defesa, porque está tendo essa oscilação. Uma hora você tem as emoções controladas, outra hora você já não consegue controlar, As vontades estão descontroladas. Vai até o Senhor, vai até os pés do Senhor e diga a Ele: Senhor, que as minhas vontades, que as minhas emoções, que o meu coração, que a minha vida, ela venha estar diante de Ti, sem descontrole, alinhado com a Sua palavra. Amém? Vamos para 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 1. Nós vamos entrar aqui nessa mensagem. Desde quarta-feira eu estava falando aqui com a igreja sobre a realização dos sonhos. Eu vou recapitular algumas coisas que nós falamos aqui na quarta-feira, vai ser rápido, objetivo, até porque tem gente que não veio. É importante a gente entender para entrar na matéria de hoje, na mensagem que nós vamos ministrar hoje, que também está em 1 Samuel. São coisas que não foram ditas na quarta-feira e o Senhor nos acrescentou no dia de hoje e eu quero compartilhar com vocês. Veja só, irmãos, muitas são as pessoas que elas têm grandes sonhos, lindos sonhos, sonhos que era para ser uma grande realidade. Só que muitas pessoas ainda não entenderam, como Ana, o texto base aqui, ela também não tinha entendido que para a realização do sonho dela, ela precisava de um propósito com Deus. Já desde quarta-feira eu tenho falado aqui ministrando, na quarta e no dia de hoje sobre esse assunto. É válido a gente lembrar, irmãos, que um sonho
sem propósito, sempre haverá frustração. Ana, enquanto ela não tinha um propósito com Deus, ela vivia frustrada, ela vivia aflita, ela vivia, irmãos, com o coração amargurado, ela vivia mal, ela não comia, não bebia, ela não estava bem. Agora, vamos trazer essa mensagem para os dias atuais. Será que, irmãos, isso não tem acontecido com você? Será que não tem acontecido com a gente? Por viver sem um propósito, né? A gente fica tendo essas frustrações, a gente fica tendo aí esse coração aflito, amargurado. As pessoas estão, irmãos, precisando fazer um propósito. Para interagir, diga comigo assim: sonho sem propósito. Diga assim: na certa é uma vida frustrada, né? É uma frustração na certa, irmãos, viver sem propósito. Agora a gente precisa entender que o propósito nem sempre vai ser, irmãos, no sentido assim de prometer um valor de dinheiro para Deus. Quantas pessoas que acham que um propósito eu vou prometer a Deus R$1.000 para Ele me ajudar. Eu vou prometer a Deus um valor simbólico, um valor, né, alto ou mediano, para Deus realizar meu sonho. Não, irmãos, a gente precisa ter a maturidade espiritual e entender que viver uma vida de propósito não é querer barganhar Deus, querer comprar Deus, né, dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer aquilo para o Senhor, para a tua casa, para a tua obra. Não, a gente precisa entender que, irmãos, viver uma vida de propósito é viver dentro do plano que o Senhor tem para nós. Qual é esse plano? É o princípio, é os mandamentos. Irmãos, é uma vida com propósito, é aquela vida comprometida com Deus. Quando a gente fala aqui, o que é viver uma vida com propósito? É você se comprometer com Deus, com a sua palavra. É você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver uma vida, agora eu venho a praticar os princípios da palavra, eu vou praticar os mandamentos do Senhor na minha vida. Então o propósito de Deus, irmãos, para cada um de nós, é que a gente faça, e faça bem feito, e tudo que a gente fizer, faça para glorificar o nome do Senhor. Amém, igreja? Diga comigo assim: tudo que eu fizer tem que ser para glorificar a Deus. Paulo fala: tudo que for fazer, faça para dar a Ele a glória, dar a Ele o louvor, é para Ele ser glorificado. Então isso é viver uma vida de propósito. É você, irmãos, entender que você não vive mais diante dos seus pensamentos, dos seus planos. Agora é Deus que dirige a sua vida. Lembra do que em Romanos a Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Você é filho de Deus, você aceitou Jesus como seu Senhor, então você passou agora, irmãos, a ser guiado por Ele. Ou seja, Ele vai conduzir a sua vida. Não é mais como eu quero, não é mais como eu penso, mas sim como Ele tem o propósito para se cumprir na nossa vida. Amém, igreja? Então, o sonho para ser realizado, ele precisa de um propósito. Faça um propósito. Senhor, eu quero viver uma vida de propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus, né? Dependente do que seja, cumprindo os princípios, os mandamentos, os estatutos, as ordenâncias, a palavra de Deus, tudo faça para a glória de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus por isso. Então tire um tempo, um período, passe um período na presença do Senhor, para você viver o seu propósito com Ele, para glorificar Ele, em nome de Jesus. Vamos ler aqui, versículo 10, eu quero fazer essa leitura aqui, mas só para a gente aqui recapitular, irmãos, é importante, tem gente que não tem essa informação, é importante ter. O Espírito de Deus me incomodou bastante, até ia pular essa parte, mas a Ana, antes dela entender que era necessário ter um propósito com Deus para a realização do seu sonho, a Ana, ela passou por alguns testes. Quem teve aqui na quarta-feira, lembra dos 3 testes que eu apontei na igreja, na palavra? Ela teve que passar para então ali o sonho se realizar. Até disse para a igreja, irmãos, quando o propósito se alinha com a palavra, nós somos testados e depois do teste, depois da aprovação, aí a gente é recompensado, a resposta vem, o milagre acontece, né? O sonho se realiza. Então diga comigo assim: antes do milagre, diga antes da realização dos sonhos, diga assim: existe o teste. E na hora do teste, será que estamos sendo aprovados ou reprovados? Ana passou por 3 tipos de teste. O teste dentro da sua casa. Falei na igreja aqui quarta-feira, irmãos, dentro da nossa casa nós somos provados.
Deus nos prova o nosso coração, prova o nosso comportamento, a nossa fé é provada dentro da nossa casa. Você vai ver que tem gente que, irmãos, parece que é uma prova diária, dentro da casa dela, né? Situações surgem para pirraçar, para irritar, para deixar a pessoa chateada, magoada, para deixar a pessoa nervosa. Isso eu estou falando dentro da própria casa. É um teste diário, é um teste, irmãos, que muitas vezes, né, é o marido ali sendo usado para te testar, a esposa, um filho, um parente, um conhecido, um colega de trabalho. Por que não no trabalho? Também acontece. O caso da Ana, ela foi testada até na igreja, no templo, né, diante do sacerdote Eli. O Eli começou ali, irmãos, a falar o que não devia para Ana, e a Ana teve que, né, guardar o coração e passar pelo teste dentro do templo, né, onde veio ali aquela situação que o Eli, né, que é o sacerdote, chamou ela de embriagada, né? Ela não estava orando, falando, saindo voz da sua boca, mas os seus lábios se moviam, e o Eli chama ela de está embriagada, né? E outro teste que ela passou foi o teste da alma. A sua alma estava aflita, a sua alma estava perturbada, e mesmo assim ela não deixou de buscar a Deus. Então, quando existe um propósito alinhado, irmãos, né, com o seu sonho, a resposta chega, né? O milagre acontece, a realização vem, se manifesta, se concretiza na nossa vida. Outra coisa que eu até falava para a igreja, é muito importante a gente entender, irmãos, que Deus faz mais do que pedimos e do que pensamos. Ela tinha um sonho de ser mãe, de ter um filho. Ela dedica, ela oferece o filho para Deus. Samuel nasce, por este orava ao Senhor, né? Ela entrega ao Senhor. E aí a Bíblia nos mostra, se cumprindo Efésios 3:20, né? Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos e do que pensamos. Então, veja que o propósito que a Ana tinha com Deus fez com que Deus desse a ela além do esperado. Ela recebeu da parte do Senhor mais do que ela havia pedido. Ela pediu um filho, Deus deu a ela mais filhos do que ela esperava. Amém, igreja? Hoje aqui nós vamos fazer essa leitura e começo a falar coisas que não havia dito, né, na quarta-feira. Começando aqui no verso de número 10, vamos ler aqui, ó. Ela, pois, com uma amargura de alma, o que ela fez, igreja? Orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez, igreja? Orou com intensidade. Diga comigo assim, igreja, diga assim: todos nós precisamos intensivar a nossa oração. Sabe, não é o seu caso, mas tem gente que ora, irmãos, mas é aquela oração assim, rápida, parece que ela né, logo já quer, como diz aí, já quer escapar da oração, né? Aquela oração que não tem intensidade. A Ana, o que ela está fazendo, igreja? Orando ao Senhor. E você vai ver logo em seguida no verso 12, sucedeu que ela perseverando, ela intensificando ali a oração perante o Senhor. A gente vai olhar para a Bíblia e vamos encontrar, irmãos, a igreja lá de Atos dos Apóstolos, que orava por Pedro, que estava na prisão. A Bíblia fala que eles oravam de forma contínua, olha, intensiva. Enquanto ele não saía, a gente não para. Quantas pessoas que, irmãos, elas começam assim: enquanto o meu milagre não acontecer, eu não vou parar de orar. Enquanto o meu casamento não mudar, eu não vou parar de orar. Enquanto os meus filhos não serem transformados, eu não paro de orar. Aí, irmãos, a pessoa começa bem, intensidade, oração, buscando aquele fervor. De repente aquilo vai se diminuindo, vai acabando. E quando ela menos espera, nem orar mais ela já está orando. Perdeu-se a intensidade. Ana, ela teve intensidade na oração. A nossa oração tem que ser contínua. Irmãos, nós temos que chegar num momento de vida com Deus, que a oração não pode ser forçado, não pode ser algo que é obrigado em você, tem que ser algo que seja prazeroso, né? Algo que você tenha gosto de fazer. Mas isso é difícil. Sabe por que é difícil? A carne, a minha, a sua, a nossa carne, todos os dias, irmãos, quer que a gente haja contra a palavra. Veja que a palavra de Deus fala, o próprio Cristo fala o que, igreja? É dever nosso de orar sempre, mas a nossa carne não quer, né? A nossa vontade não quer. Aí eu dizia de manhã, aí entra, irmãos, o lado da disciplina. Você já teve que disciplinar algo? Você já teve que aprender a fazer algo e ser disciplinado naquilo? E depois que você é disciplinado, você passa a fazer, irmãos, naturalmente. Você passa a fazer, irmãos, né, com prazer, aquilo flui.
a oração ela precisa também ser disciplinada na nossa vida, no nosso dia a dia. Mesmo quando nós não tivermos vontade, mesmo quando a carne não quiser, não, mas eu vou orar aqui 10 minutos, vou orar um pouco mais, eu vou orar, vai orando, vai se envolvendo com Deus, vai tendo ali, irmãos, maturidade espiritual ao ponto de você se aprofundar em Deus e receber dele revestimento, porque a oração te traz revestimento, a oração te traz o poder de Deus sobre a sua vida, e isso, irmãos, é muito importante para a realização de um sonho, para o cumprimento de um propósito. Olha só, uma oração intensiva. Por isso que eu estou frisando essa frase aqui, oração intensiva, porque orar, muita gente ora. Orar, muita gente já tem orado, mas o que está faltando, irmãos, é intensificar, insistir um pouco mais, colocar diante do Senhor: Deus, eu não vou parar não. As evidências, as coisas, os levantes, tudo quer que eu pare, tudo quer que eu desista, mas eu vou orar com intensidade, eu vou aplicar a minha vida ali diante do Senhor e eu vou fazer aquilo que o Senhor está pedindo para fazer. Amém, igreja? Essas são as atitudes que nós precisamos ter. Até falava de manhã que as ações que transformam os nossos sonhos em realidade a atitude de ter uma vida de oração intensiva, intensidade, onde a gente vai, irmãos, mesmo não querendo, nós vamos buscar Deus, mesmo a gente não conseguindo, a gente vai, irmãos, dizer: Senhor, eu preciso, eu não quero, mas eu preciso, Senhor, não estou com vontade, mas eu tenho necessidade de orar, de buscar ao Senhor. Eu acredito, irmãos, que muitos já passaram por esse momento, de que você não tem vontade nenhuma de orar, mas você lembra: opa, eu tenho uma necessidade, eu preciso orar, eu não posso ficar sem orar, sem falar com Deus. Amém, igreja? Então, tenha a oração intensiva. Amém, igreja? Diga comigo assim: sonhos sem orações são apenas desejos. Amém? Se você não ora, não aplica a intensidade, vai ser apenas desejo do seu coração, o que você tem aí para realizar, e você vai ver que muitas vezes não se realiza porque está faltando intensidade na oração. Segunda coisa que me chama a atenção aqui é o verso 11: e votou um voto. Aí ela faz o seu propósito com Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Segunda lição, irmãos: viva uma vida de propósito com Deus. A fé, ela precisa ter, irmãos, um propósito com o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, irmãos, que existe uma maneira certa de agradar a Deus? Através da fé. A fé que tem propósito. Uma fé sem propósito com Deus vai ser aquela fé, irmãos, a qualquer momento a fé vai enfraquecer, a fé vai desanimar, a pessoa vai esmorecer e ela vai retroceder. A fé que agrada a Deus, irmãos, é a fé que é vivida com propósito. Propósito com Deus: Senhor, eu vou viver cumprindo os estatutos, as leis, os mandamentos, os princípios. É propósito. Senhor, eu vou viver te servindo, te honrando. Senhor, eu vou viver sendo fiel ao Senhor. É fazer propósito. Irmãos, se eu e você não fizermos propósito, nós vamos estar sujeitos a fracassar. Eu tenho comentado esses dias aqui na igreja, eu estava fazendo uma leitura essa semana em Hebreus, e aqui mesmo no capítulo 11 a gente encontra, você vai ver os heróis da fé, você vai ver uma galeria, várias pessoas que venceram. Aí, irmãos, eu fico ali analisando, por que eles venceram? Porque eles tiveram uma fé com propósito. Eles tiveram uma fé, irmãos, que mesmo com todas as adversidades, mesmo com todas as lutas, eles não deixaram de buscar ao Senhor. Olha só, já que estamos aqui, Hebreus, coloca aí, Hebreus 11, 23. Olha na tela, abre aí a sua Bíblia rapidamente. Pela fé, Moisés. Aí você vai pulando aí, 27, pela fé. Aí você vê 28, pela fé. 29, pela fé. Olha só, aí chega no 32. Que direi mais? Faltar-me aí tempo contado de Gideão. Aí o 33, os quais pela fé venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio de espada, da fraqueza tiraram força,
na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos estranhos. Tudo pela fé. Agora, qual tipo de fé, irmãos? A fé com propósito, né? Senhor, eu quero ter uma fé com propósito. E a fé vem pelo que mesmo, igreja? Pelo ouvir a palavra de Deus. Quando a gente ouve qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, vai ser só motivação. Você vai ver que tem gente que vive motivada diariamente, ela está se motivando, né? No sentido assim, hoje ela está motivada por autoajuda, por um livro ou algo, né, de autoconhecimento, vê aquela empolgação, ela está motivada. Aí você vai ver que logo no finalzinho da noite, da tarde, aquela motivação, aquela empolgação acabou. O fogo não tem. Por quê, irmãos? É apenas passageiro. É como diz o ditado, é fogo de palha. A fé, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos Deus, vem a certeza, vem a convicção, vem, irmãos, no nosso coração o melhor momento para tomar as nossas decisões. Quando nós lemos a palavra, quando Deus fala comigo, essa é a hora certa de se posicionar. Essa é a fé vivida com propósito. Volta lá para 1 Samuel, vamos concluir o entendimento aqui. Ana então está fazendo um propósito, a Ana está, irmãos, né, na sua fé, vivendo agora um propósito com Deus. Ana não apenas pediu um filho, mas ela fez um voto com Deus, ela fez um propósito com Deus. Eu perguntei isso de manhã aqui, eu quero perguntar para você, irmãos, qual é o propósito do seu sonho? Para que você quer a realização desse sonho? Do seu sonho. Esse sonho que você tem sonhado, qual é o propósito dele? Responda para você. Esse sonho glorifica a Deus? Quando, irmãos, esse sonho for realizado, ele vai estar glorificando a Deus? Ou você quer realizar o seu sonho para jogar na cara de alguém, para dizer, olha, eu consegui, eu venci, né? eu fiz acontecer? Sabe, tem gente que ela tem essa intenção no coração. A Ana agora está entendendo, irmãos, que ela não pode ter apenas um filho. Apesar dela ter esse sonho, ela não pode agora ter um filho só para ela. É porque ela entendeu, Deus, essa nação precisa de um homem que venha interceder, lutar, que venha fazer a diferença. Então veja, irmãos, que agora o sonho dela não é para ela se orgulhar. Agora ela está vivendo um sonho que agora, irmão, a nação precisa desse sonho. Aonde a gente volta aqui a enfatizar, irmão, seja você a resposta na vida de alguém, seja você bênção de Deus na vida do seu familiar, seja você resposta de oração, irmãos, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, seja você resposta de oração de alguém lá do seu trabalho. Ana agora com proposta dizendo, Senhor, eu quero ser resposta de oração para essa nação. Eu quero ser resposta de oração para esse povo que precisa de um homem para interceder, para julgar, para se posicionar, para ser verdadeiramente um homem de Deus. Veja que agora o propósito, irmãos, não é para ela ser mãe em si. O propósito agora é para Deus ser glorificado através do sonho, a realização dela. Então a pergunta é, o meu sonho glorifica a Deus? O meu sonho, quando for realizado, vai glorificar a Deus? Ou é para me exaltar, é para me orgulhar, é para mim, né, dizer, olha, eu consegui. A Ana entendeu, irmãos, isso é viver o propósito, isso é ter a fé com propósito. Amém, igreja? Versículo 13 e 14, diz assim, portanto Ana no seu coração falava, se movia, né, com seus lábios, não saía voz, ali Eli a teve por embriagada, e disse-lhe, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Terceira lição daqui de hoje, irmãos, suporte a oposição. Vai ter oposição. E olha, nem todos compreenderão o seu sonho, nem todos entenderão o tamanho do seu sonho. Eli não sabia, irmãos, do tamanho, do propósito que Ana tinha com aquele sonho. E veja que agora o próprio Eli, sacerdote, um homem de Deus, está agora se opondo, está agora, irmãos, de alguma maneira, se levantando contra ela. Eu dizia no culto da manhã, irmãos, nós precisamos estar pronto para isso. Pronto no sentido assim, de que quando vier, a gente venha passar adiante.
Não é uma oposição que venha me barrar. Não é alguém que não acredita no meu sonho, não sabe do meu sonho, que vai falar qualquer coisa e vai fazer eu desistir dele. Quantas pessoas que desistiram do seu sonho porque alguém disse assim: seu sonho nunca vai ser realizado. Alguém talvez um dia disse assim: esse sonho nunca vai sair do papel. E aí a pessoa fala assim: é verdade, né? Por tanto tempo esse sonho nunca aconteceu nada. Aí a pessoa acaba desistindo. Veja que o que a palavra está nos mostrando, irmãos, é que Ana suportou, ela aguentou firme, mesmo doendo. Imagina, irmãos, alguém te chamar de embriagado se você não bebe, alguém te falar algo, te ofender com palavras ou qualquer outra situação, e você fala assim: poxa, mas eu não sou o que estão dizendo, não sou o que estão aí falando, inventando. E Ana teve que ficar, irmãos, com o coração guardado, protegido ali, para não sair do propósito que ela tinha colocado diante de Deus. Então, suporte a oposição. Diga comigo assim: nem todos me compreenderão da grandeza do meu sonho. Nem todos. Às vezes nem a sua família. Às vezes nem as pessoas da sua volta, do seu dia a dia, irmãos, vai te incentivar. Vai dizer: olha, você vai conseguir, esse sonho vai se realizar, vai dar certo. Veja que nem todos compreendem os nossos sonhos, nem todos estão, né, ali cientes, irmãos, da grandeza do nosso sonho. E olha, quando vem a oposição, vem as críticas, vem as incompreensões e muitas vezes até zombaria. Muitas vezes até, irmãos, motivo de piada, muitas vezes nós somos, porque essas pessoas não estão entendendo a grandeza do nosso sonho. Amém, igreja? Então, não é por causa dessas palavras, zombaria, por causa das críticas, das incompreensões, que você vai jogar fora o seu sonho. O que eu estava falando de manhã é: permaneça focado, permaneça olhando para Deus, para Jesus, o autor da sua fé. Permaneça, irmãos, vivendo o propósito e não deixe que nenhuma voz venha, né, matar os seus sonhos. Amém? Outra lição que a Bíblia nos traz aqui é o verso 17 e 18. Olha o que a Bíblia diz aí. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, que lhe pedistes. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos? Assim, a mulher se foi, né, pelo caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que o texto agora está nos mostrando, igreja? Aprenda a se posicionar, aprenda a acreditar antes mesmo da realização dos seus sonhos. Lembra do caso de Tomé, igreja? A gente muito fala, né? Só acredito vendo. Tem gente que é igual Tomé, só acredita vendo. Ana agora, irmãos, ela está acreditando, ela está se posicionando, ela está, irmãos, agindo como já estivesse grávida, como já então o milagre, né, já estivesse ali sendo gerado na sua vida, na sua barriga, né? Será que a gente tem, irmãos, essa fé de se posicionar diante daquilo que estamos fazendo, já acreditando na vitória, já acreditando, né, naquilo que o Senhor já está fazendo em nosso favor? Né? Acreditar antes de você ver o milagre. Porque, irmãos, depois do milagre ter acontecido, aí é fácil a pessoa dizer: eu sempre acreditei. Não, por que você não dizia antes? Por que você não falava antes? Agora é fácil, aconteceu, se realizou, agora é fácil. Então é para a gente movimentar a nossa fé nesse sentido, né? A Bíblia fala, irmãos: por aquilo que eu criei, né, por aquilo que eu acreditei, eu falei. Você sabe que as nossas palavras, ela tem poder, sim ou não? Diga comigo: as minhas palavras, ela tem o poder para abençoar e também para amaldiçoar, né? Então cuidado, porque olha só, 2 Coríntios 4:13, olha na tela aí. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Leia em voz alta, igreja, como está escrito: crie, por isso falei. Vamos repetir? Crie, por isso falei. Então, quando a fé vem, você acredita. E aí, na hora de você acreditar, irmãos, fale. Eu estava falando hoje de manhã assim, é claro que é um ato profético, né? Um ato de crer mesmo. Estamos aí terminando o primeiro trimestre. Aqui, né? Poucos dias acaba o terceiro mês do ano. Quando a palavra do Senhor vem, a promessa do Senhor chega ao nosso coração, nós temos a convicção, a certeza.
E quando Deus te dá uma palavra e você, irmãos, acredite, né? Você acredita nela, você tem que confessar, você tem que falar, né? Vamos dar o exemplo aqui da realização dos sonhos. Senhor, olha, antes de acabar o primeiro trimestre, Senhor, antes de acabar o mês de março, Senhor, meu sonho vai realizar. Por que eu estou falando? Porque Deus já me deu uma palavra, Deus já me deu a promessa, Ele prometeu. Lembra que a Bíblia diz que o que é fiel para dar a palavra, a promessa é fiel também para cumprir. Então, se Deus te deu a promessa, você acreditou, então, irmãos, fale, né? Diga, confesse, isso é muito importante. Muitas pessoas, elas não falam, como Paulo disse, eu criei, por isso eu falei, eu criei no coração, eu acreditei no coração, seja o sonho, seja a transformação de um casamento, seja a mudança de comportamento dos filhos, seja uma porta que vai se abrir, Deus te deu a palavra, você acreditou no teu coração? Agora, irmãos, fale, confesse, declare, profetiza, né? Nós temos que falar na fé, na declaração bíblica que o Senhor está nos mostrando aqui. Mais uma vez, leia comigo, crie, por isso falei. Agora, terminando o verso, nós cremos também, por isso também falamos. Deus te deu a palavra, veio no coração, você crê no milagre? Então confesse o seu milagre, a sua vitória, né? Aquela porta aberta, irmãos, aquela conquista, aquela realização de sonho, você crê? Então agora é hora de confessar, é hora de você falar, né? Falar para você mesmo, porque o inimigo quer, irmãos, nos silenciar, o inimigo quer nos calar, o inimigo quer, né, nos intimidar, fazendo aceitar o que vier. Não, o que vier tá bom, não, Deus já me deu a palavra, eu já criei no coração, agora eu vou falar e essa palavra vai se cumprir em nome de Jesus, amém? Então a Ana, voltando para 1 Samuel, quando o profeta, no verso 17, está abençoando ela ali, veja que em paz o Deus de Israel te conceda, te atenda a tua petição. Olha só, isso aqui é uma bênção liberada. E o que a Ana está fazendo agora, irmãos? Veja que a partir do verso 18, ela agora está se posicionando, já tomando posse daquela bênção proferida pelo profeta, né? Pelo o sacerdote aqui, o Eli. Quantas palavras Deus já te deu? Quantas promessas o Senhor já entregou ao teu coração? Quantas leituras bíblicas que você fez, irmãos, e aquela palavra queimou, ardeu no teu coração? Agora se posicione, tenha fé para se posicionar. Ah, mas eu ainda não estou vendo as coisas clareadas, aquilo que Deus prometeu. Não precisa ver, irmãos, apenas creia, né? Creia, Ele falou, Ele vai cumprir o que falou, o que Ele deu, o que Ele falou, Ele vai fazer acontecer. Mas muitas pessoas acabam errando nesse requisito de se posicionar. Ana, com a palavra, ela creu e se posicionou na fé. Para terminar aqui, igreja, o verso de número 20, olha o que diz aí. E sucedeu que passando algum tempo, vamos frisar isso aqui, igreja, passando algum tempo, para aí, já eu continuo. Passando algum tempo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Eclesiastes 3 fala que tudo tem o tempo determinado, no céu, na terra. Você vai ver, tem tempo para nascer, tem tempo para crescer, tem tempo para morrer, tem tempo para plantar, para regar, irmãos, para colher o que plantou, tem tempo para tudo. Só que a gente acha que o tempo de Deus é igual ao nosso, de 24 horas, não é. Então aqui eu vejo uma lição, igreja, que todos nós precisamos entender, que o tempo de Deus é perfeito. Amém, igreja? Diga comigo, o tempo de Deus é perfeito. Não é na minha hora, não é na sua hora que o sonho vai se realizar, não é na nossa hora que o milagre vai acontecer, é no tempo perfeito de Deus. Passando algum tempo, na hora certa, no tempo de Deus, o milagre aconteceu. O tempo de Deus é perfeito. Eu estava falando para a igreja de manhã que às vezes, quantas são as pessoas que por demorar, mas já passou 1 ano, já passou 5 anos, já passou 10 anos, essa demora toda, pode ser que Deus negou o meu pedido. Quantas pessoas que pensam assim? Por demorar o tempo, ela acha que Deus negou o seu pedido. Guarda isso no coração, igreja. A demora de Deus nunca é uma negação. Por quê? Porque é uma preparação. Deus está demorando, mas Ele não tarda. Na hora certa, no tempo certo de Deus, Deus vai fazer acontecer, porque na hora de Deus eu vou estar preparado para receber aquilo que Ele está me entregando.
Aí tem gente que fala assim, não, mas Deus está demorando. Não, não é que Deus está demorando, não. Eu ainda não estou preparado para receber aquilo que Deus está me entregando, ou vai me entregar. Né? Então, igreja, entenda da melhor forma possível, no sentido assim, se está demorando é porque Deus está me moldando, está me preparando, Deus está trabalhando na minha vida. A hora que eu tiver em condições de receber, de se concretizar, de acontecer, aí, irmãos, as coisas vão se encaixar e Deus vai ser, então, glorificado por aquilo que Ele te entrega na sua vida. Amém? Então diga para a pessoa aí, diga assim, ó, a demora de Deus nunca é negação, é preparação. Se está demorando é porque Deus está te preparando. Porque quando você receber, você vai receber, irmãos, e você vai saber, né, usar, utilizar. Por quê? Porque você já está pronto, já está preparado. Quantas pessoas que por não ter uma preparação, elas acabam perdendo aquilo que ela pediu, aquilo que ela tanto almejava no seu coração. Então nunca pense que, porque está demorando, é porque, né, Deus esqueceu de mim, Deus negou o meu pedido. Não é assim, tá? Deus, Ele não está demorando, Ele não tarda. O verso aí de 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, né? Mas o Senhor é longânimo, Ele tem paciência para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham e arrependam-se. Amém. Então essa parte final aqui, persevere até o fim, pois o tempo de Deus é perfeito. E Deus está, irmãos, trabalhando para nos aperfeiçoar e nos fazer ser melhor dia após dia. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, nós vamos orar em cima do que nós ouvimos, do que nós aprendemos. Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus.